Olá, turma de oitavo ano, tudo bem? Vamos fazer a correção. Tivemos aí uma oportunidade no nosso encontro online de discutir a entrevista que Patrick Moore deu para um jornal, certo? Então vamos verificar as questões. Vamos aí, a primeira. A entrevista publicada em jornais e revistas tem objetivos diferentes, dependendo da informação que veicula e do público que pretende atingir. Assinale o item que refere a forma apropriada ao tipo de pessoa entrevistada e a finalidade dessa entrevista. Gente, lá no item A está dizendo: foi entrevistada uma autoridade muito conhecida do público da revista. Nesse caso, essa opção ela estaria errada, ela já começa a ser vista como uma opção errada. Por quê? Porque não era uma autoridade muito conhecida. Era uma pessoa comum que fundou aí o Greenpeace, certo? Um dos fundadores do Greenpeace. Então, por mais que ela seja a fundadora desse grupo ativista, ela não trata-se aí de uma pessoa muito conhecida do público da revista, tá certo? Então, esse item aí está incorreto. Vamos a B. Foi entrevistada uma pessoa pública. Novamente, ela pode ser até pública, mas vamos ver o restante. Com a finalidade de promovê-la e levar o público da revista a conhecê-la melhor. Gente, a primeira aí, de certa forma, ela pode ser pública, mas dizer que a revista convidou para dar uma entrevista para promovê-la, se ela é uma pessoa pública, obviamente que ela não precisa mais de promoção. Então, nesse caso aí, o item B, incorreto. Então, a C. Foi entrevistada uma pessoa especialista em um assunto. Sim, ela é especialista em questões ambientais, com a finalidade de proporcionar ao público da revista uma explicação ou descrição relativa a fatos de conhecimento público. Agora sim, é a nossa resposta, certo? Da questão 1, é o item C. Questão 2. Em toda entrevista, uma pessoa faz perguntas e outra responde. Que recurso gráfico foi utilizado para identificar implicitamente o entrevistador? Ou seja, de que forma dava para identificar quem era o entrevistado e quem era o entrevistador? Justamente, o recurso utilizado foi o negrito para destacar as perguntas. Então, resposta, o negrito para as perguntas. 3. Localiza as informações solicitadas a seguir. Em que parte do texto aparece o nome do jornalista que a realizou? E qual é o nome dele? Essas informações poderiam aparecer lá no finalzinho ou no início, mas, obviamente, que para dar destaque uma das características dos gêneros é isso, então aparece logo abaixo do título da entrevista. O nome do jornalista é Bruno Garotinho. Quem é a pessoa entrevistada? Olha, a pessoa entrevistada é um ex-membro do Greenpeace, Patrick Moore. Quarta, pesquise o significado das palavras que compõem o título da entrevista e explique a relação do título com o conteúdo. Então, vamos aí. Visionário, aquele que tem a ideia, que tem ideias extravagantes ou quiméricas. Sonhador, utopista, certo? Nesse caso aí, por se tratar de um hippie que iniciou um movimento que preocupado aí com questões sociais e ambientais, então ele é tido aí como visionário. E vendilhão, o que seria vendilhão? Um indivíduo que trafica publicamente coisas da ordem moral. Ou seja, outros ativistas consideram traidor uma pessoa que se vendeu, que perdeu a moral diante daquilo que ele defendia. Então, aí está a relação que tem aí entre visionário e vendilhão, certo? O título se relaciona com o entrevistado, que pode ser encarado tanto como um visionário como um vendilhão. Como foi dito, não é isso? E foi visto durante a entrevista que a maioria dos ativistas considera que é uma pessoa que se vendeu a uma empresa. Quinta questão. O que Patrick Moore passou a defender que os ecologistas mais odeiam?
O que ele defende, afinal? Gente, o consumo de madeira, certo? É o que ele defende e que os ecologistas odeiam. Por quê? Ele utiliza o argumento de que quando se utiliza a madeira, certo? Explora a madeira, está incentivando o reflorestamento. Não é bem isso. Sabemos aí que tem um longo processo até que volte a explorar de novo. E a biodiversidade que habita essas florestas, como fica, não é isso? Então, é um tema bem polêmico. A ideia de que, então, continuando aqui, ele defende aí o consumo de madeira, a energia nuclear, certo? A ideia de que não são os humanos responsáveis pelo aquecimento global. Se nós habitamos esse planeta, se nós exploramos todos os recursos, quem é que está provocando então? Será que seria uma mudança climática ocasionada pela evolução? Certo? Que evolução seria essa? Que artigo científico, que estudos embasaria essa afirmação dele? Então, como foi dito, né? Muito polêmico, caberia muita discussão sobre o assunto. Sexta questão. O que determinou a saída de Moore do Greenpeace? Olha, ter percebido que o movimento ficou mais extremista. Então, a partir do momento que ele percebeu que esse movimento estava fugindo um pouco do que era no início, então ele passou a se afastar. E percebeu também que havia intervenções políticas. Então, devido a isso, a solução que ele encontrou, certo, foi sair. Então, vamos lá. Continuando. Então, ele ter percebido que o movimento ficou mais extremista e político, querer achar soluções para o desenvolvimento sustentável e parar de ser do contra. Tá certo? Então, vamos lá. Sétima questão. Em que argumento Moore se baseia para defender o consumo de madeira? Então, no fato de que a madeira ser maior fonte de energia renovável que existe e sua exploração promover o reflorestamento. Além disso, afirma que os países que mais consomem madeira são os que têm as florestas mais saudáveis, certo? Então, está aí a nossa resposta da sétima questão. Oitava questão. Lendo atentamente o texto todo, é possível perceber se houve uma preparação por parte do entrevistador? Explique sua resposta. Gente, nesse caso aí, o entrevistador, ele apresentou informações de quem era o entrevistado, o que ele fez durante a sua juventude, tá certo? Então, apresentou aí algumas informações que até então poucos leitores ou nenhum dos leitores da revista tinha conhecimento. Então, nesse caso, o entrevistador sabia sim, quem conhecia bem aí o entrevistado, provavelmente ele estudou, preparou, planejou tudo que seria perguntado, todos os assuntos que poderiam ser abordados, ok? Então vamos aí à nossa resposta. Sim, ele cita dados sobre os assuntos a respeito dos quais quer fazer perguntas, demonstrando que ele leu a respeito. Nona questão. Segundo Patrick Moore, qual é a maior questão ecológica e por quê? Certo? Então vamos lá. Ele diz que a maior questão ecológica é a pobreza, porque sociedades pobres não conseguem limpar a água que surge nem replantar as árvores que cortam, certo? Então, nesse caso aí, ele aponta como uma das questões ecológicas é isso, não é a questão da exploração, e sim porque a maioria explora, mas não tem como reverter algum estrago que tenha causado durante a exploração. Ok, gente? Então, chegamos aí ao final da nossa correção. Já tivemos um momento durante nosso encontro online, discutimos, foi debatido alguns pontos, alguns alunos se posicionaram, o que é muito interessante, porque a partir de opiniões diferentes, a gente começa a construir a nossa, ok?
Então, turma, até logo mais, certo? No nosso encontro online. Tchau, até a próxima aula.